Rodrigo Miguel, e aí? O poder muda o caráter ou simplesmente revela o que a pessoa sempre foi? Na minha opinião, nenhuma coisa nem outra. Tá. Tem um verbo que é muito mais amplo, mas toda vez que ele é dito, a gente lembra exatamente da mesma coisa, né? O poder lapida o caráter. Toda vez que a gente fala em lapidar, a gente lembra de um diamante. Então você pode usar a posição, acessos que a posição te dá, mas no final para se construir. Se a gente colocar poder, tirar do substantivo e colocar no verbo, indo para o português de novo, e colocar na primeira pessoa, significa eu posso. O objeto direto que vem depois disso pode ser eu posso passar por cima dos outros. Pode ser eu posso melhorar. Eu posso amadurecer. Eu posso crescer. Ou seja, isso é lapidar teu caráter. O diamante é o mesmo. Você vai lapidando ele ao longo da vida e essa oportunidade, sim, o poder te dá ela. É isso aí. E agora eu devolvo para você. É difícil missão, mas não impossível de complementar, discordar, convergir ou sair da casinha e trazer uma outra visão completamente diferente. Olha, no âmbito geral, assino embaixo o que o colega fala. No lado pessoal, na minha experiência, eu diria assim que se eu observo os diferentes CEOs com quais eu trabalhei e com quem eu convivi, um deles eu convivi com ele 3 dias em 1999, era o Bill Gates. Eu estava em Harvard e naquela época tinha os processos contra ele, estava muito triste. Eu estava fazendo lá o meu Executive MBA. E daí a gente foi passar 3 dias em Seattle e ficamos naquela famosa casa da época da Microsoft. E ele tomava café, a gente via ele o dia inteiro. Eu nunca vi um ser humano tão sozinho, tão longe, tão perdido. A alma dele estava perdida, tá? E na época, evidentemente, Harvard acolheu ele, defendeu ele na questão jurídica, tanto é que ele saiu, ele ganhou, ele não perdeu esse processo e a Microsoft continuou, que no fundo ela estava num momento muito crítico. Mas isso me marcou muito no sentido de sentir que o poder ele não existe de uma maneira contínua. Tá? Ele vem e vai, e ele sai rápido e todos tentam, tá? Todos nós tentamos no nosso dia a dia garantir o fato de não ter imprevistos. Tá? Nenhum de nós, principalmente quem comanda muita gente, a última coisa que a gente quer é imprevisto. Né? A gente quer que quando traz um problema, já traz com a solução, por favor, que eu te pago bem para fazer isso. Ainda bem que vocês estão todos rindo, vocês concordam. Então, eu diria assim que, infelizmente, eu vi, sim, pessoas onde o poder fez mal à pessoa. Tá? E eu vou contar um momento meu pessoal. Eu lembro direitinho, eu tinha feito uma coisa que eu não tinha nem um pouco orgulho, eu sabia que era errado. Veio comandado de cima. E à noite, quando eu cheguei em casa, os meus filhos já estavam dormindo, minha esposa já estava na cama, eu olhei no espelho, eu lembro direitinho que eu me vi, e eu falei, isso não é você. Você não pode estar fazendo isso, você está errado. E eu acho que daí entra aquela coisa de você ter que tomar a decisão de que o poder, entre aspas, se curvar a certas coisas, que muitas vezes está ligado a manter o poder. Você tem que optar entre eu vou mentir para mim mesmo ou não. E esse líder genuíno, tá? Que esse líder pode ser um supervisor de fábrica. Nós não estamos falando aqui de CEO. Tá. O cara que lidera outras pessoas, todo ele é um líder. Eu, de uma maneira muito simples, se pedem para ele fazer algo que ele não quer fazer, que ele não concorda em fazer por causa de uma questão ética,
ele tem que ser respeitado, ele mesmo tem que avaliar se ele quer continuar fazendo. E isso é uma coisa muito pessoal. E cada um vai ter o seu lado, inclusive até falo que tem culturas de empresa que tem certos valores que talvez alguém se adapte ou não. Uhum. E não é que a cultura da empresa é ruim e o ser humano é bom, ou vice-versa. Mas ele tem que avaliar e ver se aquela é a praia dele ou não. Por exemplo, eu sou palmeirense, eu gosto de pagar as contas em dias, né, Calixto? Como eu sou corintiano, eu também. Brincadeiras à parte. Inclusive o Corinthians, Palmeiras vai jogar aí após o podcast, hein? Temos que dar uma força pra eles que não tá fácil o negócio não, hein? Passaram ali no último jogo, fizeram 4-0, não sei de onde sai. Brincadeiras à parte, meu amigo Bernard, obrigado aí pela aula. Edi, e aí, essa questão do poder, caráter, sobe a cabeça, não sobe? Como que você vê isso? Como que você trata essa questão com você mesmo? É o tipo de questão que tem várias respostas, né? Eu confesso que no primeiro momento, quando você fez a pergunta, o primeiro pensamento meu foi sim. O poder, ele mais mostra o que a pessoa talvez já tivesse dentro de si, naquele momento de estar naquela posição, né? De receber aquele poder, aquela delegação, aquela responsabilidade, acaba colocando para fora o que já é, o que já tinha, enfim. Mas na fala do Rodrigo, né? Eu me atentei para outro ponto que também é absolutamente verdadeiro. Uma condição de poder é sempre uma condição para o indivíduo que dá a ele a oportunidade de qualquer coisa, inclusive de melhorar, né? De se aprimorar, de lapidar a pedra bruta, enfim. Então você pode, numa situação de poder, colocar para fora ali uma característica, né? Não virtuosa, né? E que acaba sendo um espelho de algo não positivo. Mas você pode também, no exercício daquilo, e como o Bernard falou, o poder ele vem e vai, né? São fases, né? Tem época que você tem mais poder, tem menos poder, enfim, mais responsabilidade, menos responsabilidade, e aquela posição te exige, né, de forma diferente ao longo do tempo. E quanto mais te exige, mais te coloca à prova, né? E muitas pessoas nessa trilha, né, de provações conseguem, dessas oportunidades, extrair o seu crescimento pessoal, a sua evolução interior. Outras acabam perdendo a autenticidade, perdendo a genuinidade, deixando a ética de lado, né, por outras questões. A gente volta a falar de virtudes, volta a falar de genuinidade e autenticidade, enfim. Então, pergunta fantástica. Eu acho que, no final das contas, acho que o poder ele mostra o que a pessoa já tem dentro de si, mas, ao mesmo tempo, dá a oportunidade para ela melhorar, para ela se testar, para ela se provar, para ela experimentar e vivenciar situações que vão trazer ali algum aprendizado. Ou, às vezes, a pessoa vai acabar usando aquela oportunidade para algo ruim,